Alô, alô? Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, professor. Estão me ouvindo melhor agora? Pessoal? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Beleza. Estou ouvindo também. Tá, show de bola. Beleza, aqui, vamos esperar mais um minutinho o resto entrar aqui. A gente não está com toda a turma completa ainda. Estamos em 8, somos 14, não? 14, pela chamada 14, 15. Quando a gente tiver em 10, a gente começa. Vou esperar mais um minuto aí. Buenas, então, pessoal. Vamos dar sequência, então, ao nosso conteúdo, tá? Hoje a gente vai falar da determinação da demanda de energia elétrica, tá? Então, essa determinação da demanda é importante a gente falar desde o começo, que ela é fundamental na hora de fazer o pedido da ligação de energia na distribuidora, tá? Então, quando a gente vai até a distribuidora e pede uma nova ligação na residência, a gente precisa ter esse controle, tá? Qual tipo de carga a gente está instalando, qual o valor da potência e tudo mais, tá? Muitas vezes, nas cargas residenciais, né, nesses projetos comuns que nós fazemos aí no cotidiano, eles são projetos que não têm uma demanda muito elevada, né? Muitas vezes a distribuidora já tem alguns valores fixos pré-dimensionados, tá? Então, pessoal, quando a gente está falando de cargas residenciais, isso não vai ter uma interferência tão grande. O que vai diferenciar, então, o cálculo da demanda? Principalmente instalações elétricas industriais e comerciais, tá? Porque o comércio, ele tem uma relação direta entre a demanda de uma residência e uma de uma indústria, né? O comércio, geralmente, ele é maior do que a residência e menor do que a indústria, tá? E a indústria, consequentemente, é a maior demanda de todas. Isso daí é algo lógico, né? Algo que todo mundo tem essa visão aí, tá? Então, beleza, pessoal. Algumas coisas que precisam ser bem ditas, né? Vocês conseguem ver aí, tá trocando na tela, tá tudo ok? Ah, ok. Ah, beleza. A demanda de energia é a quantidade de potência necessária para suprir as necessidades da carga. Quando a gente se refere à carga, é potência de uma residência, tá? Só que assim, ó, residência, tá? É algo muito complexo de ser dito, tá? Por quê? Em um comércio, vocês não vão ter que ter cozinha, banheiro, salão de vendas. Vocês vão ter tudo que tem em uma residência. A diferença é que as luzes vão ficar mais tempo ligadas, ou elas vai precisar de uma iluminação externa para a fachada, ou daqui a pouco nesse comércio vai ter vários equipamentos eletrônicos que vão ficar ligados o dia inteiro, tá? Mesmo sendo um comércio, as ligações são residenciais, tá? Outra coisa, vamos supor que na indústria, tá? Seja a indústria que for, ela precisa ter uma recepção, tá?
ela vai ter lá o hall de entrada, vai ter banheiro, vai ter escritório de entrada, atendimento e tal. E essa ligação feita, ela é uma ligação residencial. Tá? Então, a ligação residencial, ela também é a mesma que tem no comércio e que tem na indústria. Tá? Só que, claro, na residência é só ela. No comércio, ela vem acompanhada de alguma coisa. Na indústria, ela vem acompanhada de várias e várias outras coisas. Muito provavelmente na indústria, a demanda residencial ela vai ser muito, mas muito menor do que a demanda industrial. Ela vai ser uma pequena parte. Tá? Dando sequência, seu cálculo é feito de acordo com o RIC. Tá? Para quem não sabe o que é o RIC, ele é o Regulamento de Instalações Consumidoras. Tá? E tem como finalidade determinar o tipo de consumidor, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, tá? Isso aí é uma outra coisa que a gente vai entrar, beleza? E as dimensões de entrada de serviço individual, tá? Então, o RIC, ele vai estar sempre ligado a instalações elétricas prediais, tá? Eu acho que eu tenho um modelinho aqui de RIC. Espera aí. Pois é, o RIC que eu tinha aqui, era muito antigo, eu já despachei ele, né? Ele vai mudando, né? Conforme o tempo. Eu tinha um de 2007, que ficou vigente até 2011. E aí depois ele foi substituído, acabou que eu coloquei fora, porque senão a gente fica juntando muita coisa, né? Mas eu ia mostrar. Esse regulamento, então, ele é um manual da unidade distribuidora, tá? Esse manual, ele tem no seu, de outra distribuidora lá para o meio do estado, do país, vai ter outro, e assim sucessivamente, tá? Esse manual é o que vai determinar os tipos de entrada e saída disponível na distribuidora, qual o tipo de carga a ser instalada para ser critério de monofásico, bifásico ou trifásico. Ele vai me dar toda essa relação, tá? Duas coisas, tá? Que a gente precisa ter sempre em mente na hora que está pensando nisso, que está calculando, que está vendo, tá? Primeiro, pessoal, existe uma coisa chamada tarifação, tá? Cálculo de tarifação. Isso daí é o pacote quilowatt que vocês compram, que vocês contratam lá na distribuidora, quando vocês estão assumindo esse contrato da ligação da energia elétrica da sua residência, tá? Essa tarifação, ela vai depender de muitas coisas, tá? Primeiro, o tipo de carga que é instalado. Segundo, as horas do dia, e talvez seja o mais importante, tá? E o terceiro, os métodos com que vocês utilizam e tudo mais, o tamanho da família, enfim, tá? Porque assim, ó, existe pacote, tá? Que te dá a disponibilidade de te cobrar o quilowatt mais barato no turno da noite ou do dia, tá? Só que, pessoal, assim, ó, para fazer esse cálculo de tarifação, tu tem que ter muita segurança do que tu tem em casa, das horas que tu usa, do número de pessoas, porque se tu fizer um cálculo errado, achando que está conseguindo um pacote mais vantajoso, muitas vezes o tiro sai pela culatra, sabe? Sai errado. A maior parte das pessoas contrata a ligação da energia elétrica e nem sabe o que é tarifação, tá? Mas tu tem a disponibilidade de ir lá na CE e perguntar, olha, eu quero um outro cálculo de tarifação, tá? Para minha residência, eu não quero entrar nesse pacote de quilowatt-hora. Dependendo do pacote que vocês pedirem, vocês vão estar pagando muito mais, tá? Porque existe um parâmetro. Vamos supor assim, ó, tu calculou, bom, eu peguei folga, esse mês eu saio às 5 da tarde. Pô, meu quilowatt-hora às 5 da tarde é mais barato que às 7 da noite. Aí naquele mês, o teu chefe vai lá e te bota em hora extra. Aí tu começa a chegar todos os meses mais tarde. Só que o valor da taxa, né, é mais caro do que o pacote convencional. Então, além de tu estar pagando o pacote de instalação e de taxa fixa mais caro, tu ainda está pagando mais caro porque quando tu contratou o pacote,
tu ia usar, tu ia ter o maior pico de energia às 5 da tarde, né? Então, essa relação, se souber jogar, se souber calcular, isso tem uma redução significativa na conta de energia elétrica. Só que é um conjunto de variáveis, né? Tu sabe o horário que tu vai ver TV, que tu vai ligar teu ar-condicionado, que tu vai tomar teu banho. Tu não consegue prever a tua esposa, o teu filho, né? Por mais que tu já tenha mais ou menos uma noção, é importante sentar e conversar, explicar para todo mundo, olha, eu estou contratando um pacote que é mais caro de taxa fixa, mas, ao mesmo tempo, ele me cobra um quilowatt-hora mais barato, tá? Então, a gente vai usar nessas horas do dia, ó, banho só a partir de tal horário, ou até tal horário, para ligar o ar-condicionado vai ser assim, vai ser assado. Vai ser a rotina de todo mundo na tua casa para fazer isso, tá? Então, como é que tu começa a fazer esse cálculo? Tanto de tarifação, quanto de demanda, quanto de tudo mais? A partir da instalada. Talvez isso seja uma das coisas mais relevantes. Talvez não, é a coisa mais relevante da residência. Então, você tem o RIC, tá? Que é esse manual, tá? Regulamento de instalações consumidoras, que a partir dele vocês vão conseguir prever qual tipo de entrada e tudo mais, tá? Esse manual, ele está disponível nas unidades consumidoras, tá? Nas unidades distribuidoras, no caso, e tu pode ir lá e solicitar um. Tá? Antes, era em torno de R$7, eu não sei agora quanto está isso, mas eu sei que também tem a opção na internet, tá? Eu nunca procurei na internet, mas eu sei que dá também de solicitar, tá? A partir desse manual, vocês vão ver tudo ali, tá? A partir de tal demanda, eu entro com bifásico, eu entro com trifásico, que isso daí é uma coisa muito relevante, tá? Beleza. O cálculo da demanda, ela é simplesmente uma soma, tá? O que acontece nessa soma aqui, tá? Vocês vão ter que classificar cada tipo de carga em um grupo. E depois disso vocês vão somando, tá? Uma coisa que eu preciso contar. Essa equação de demanda é igual a A mais B mais C mais D mais E mais F. Ela antigamente era A mais B mais 1,2 vezes C, tá? Que esse 1,2 era tipo um fator de correção para as cargas que eram como ar-condicionados e cargas um pouco mais consumidoras, né? Hoje caiu em desuso, tá? Mas talvez a grande jogada dessa equação era aquele 1,2, né? Que era o que corrigia. Hoje, tu não precisa ter uma afinidade muito grande com as cargas ou classificar elas. Tu simplesmente soma. Vai somar tudo. No final das contas, no final de tudo, tu vai ter uma grande soma, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai somar as iluminações de tomada, tu vai somar demanda de aparelhos de aquecimento, chuveiros, fogões, demandas de aparelho de ar-condicionado, demanda das unidades centrais de ar-condicionado, tá? De condicionamento, e demandas de motores elétricos, máquinas de soldas e motores, e F, demanda das máquinas de solda, transformadores, aparelhos de eletrogalvanização e de raio-x, tá? Então, assim, ó, o básico, tá? Vou pegar a carga separada de cada equipamento que eu tenho na minha residência e vou somar ela. Vou somar. Importante, deixar uma folga, tá? Algum aparelho que vocês já estão pretendendo adquirir, alguma coisa do gênero, tá? Vocês vão lá, coloquem no cálculo para ter uma certa folga na hora de fazer a escolha, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Beleza. Opa. Beleza, então, pessoal. Aqui, tá? A gente tem o cálculo, tá? Para poder fazer uma especificação de cada denominação que eu fiz na minha residência, tá? Lá no A, tá? Eu tenho que meu A é igual a potência vezes o fator de potência vezes o fator de demanda, tá? Então, como é que eu vou determinar, tá? Dependendo da instalação, dependendo do fator de potência que a gente tem no equipamento, né? Seja ele uma lâmpada, seja ele um forno elétrico, um motor, tá?
eu vou ter que colocar esse cálculo para poder determinar isso daí, tá? Eu estou mostrando isso aí agora para vocês terem uma noção, tá? Eu não vou ensinar vocês a calcular porque isso entra em projetos elétricos, tá? Eu só estou mostrando que vocês precisam disso na hora de fazer a instalação predial lá, tá? No fator de demanda do RIC, tá? O que vocês vão ter discriminados lá? O fator de demanda de iluminação e tomadas vai estar lá no anexo D, tá? O fator de demandas de aparelhos e equipamentos, como chuveiros, fogões e tudo mais, vai estar no anexo 1. O fator de demanda de aparelhos de condicionamento, tipo de janela, aqueles ar-condicionado de janela, é o anexo E. E o fator de demanda de motores elétricos e máquinas de solda, tá? Vai estar lá no anexo G. Beleza? Então, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão entrar em cada um dos anexos, vocês vão ver aqui, ó, anexo D, iluminação e tomadas. Vocês vão lá onde está escrito residências e vocês vão procurar as potências, né? Vamos supor que essa potência que eu estou vendo aqui, ela está em kWh, tá? Não se esqueçam disso. Ela vai estar... kWh não, desculpem, vai estar em quilowatt, tá? E quilowatt é o valor do quilowatt vezes 1000, tá? Por isso que tem a unidade quilo. Então, nesse caso aqui, a potência ela vai estar entre 13 kW e 12 kW. Ela vai estar nesse meio. Então, o fator que eu vou utilizar nesse caso é o de 31, tá? No fator de demanda. Isso daí é para achar lá o fator de demanda para fazer aquela multiplicação do conjunto. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? É o fator de potência. Pessoal, vocês já viram o fator de potência na última disciplina? Viram ou não? Eu acho que não, Tiger. Não me lembro de ter visto nada do tipo assim. Fator de potência, não. Não me engano. Tá. É que eu não quero eu entrar nessa parte porque eu vou estar avançando a disciplina de outro professor, né? Então não gostaria, tá? Porque isso aqui é uma coisa muito importante para um eletricista, para um técnico. E cada um tem um método para ensinar, tá? Tem gente que usa um copo de cerveja como ilustração, tem gente que usa... tem várias coisas, tá? Mas uma coisa que vocês precisam entender, e isso que eu estou falando agora, é que nem a lei de Ohm. Eu estou amaldiçoando vocês. Vocês vão sempre ter isso em mente, tá? Isso aqui é o grande amigo ou inimigo mortal das indústrias, das empresas, tá? Alguém aqui já fez uma manutenção em banco de capacitor? Alguém sabe o que é um banco de capacitor? Alguém aqui? Com certeza. Quem trabalha na indústria, eu sei que tem alguns que trabalham na indústria, já viram banco de capacitor, né? Nesse caso, pessoal, isso aqui é o triângulo das potências, tá? Porque assim, ó, eu tenho uma potência chamada ativa, reativa e aparente, tá? Eu tenho esses três tipos de potência. Esse triângulo, ele é um triângulo pitagórico, tá? Ele é um triângulo retângulo. Não, desculpa, triângulo pitagórico se ele tivesse as dimensões 3, 4 e 5. Ele não é classificado como pitagórico, ele é apenas um triângulo retângulo, tá? Desconsiderem isso. Isso é um erro geométrico gigantesco falar que ele é um pitagórico. Não, ele não é pitagórico, ele é retângulo, tá? E como todo triângulo retângulo, ele entra na regra de Pitágoras, tá? Eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos ao quadrado, tá? O que acontece? Essas potências, a reativa, ativa e aparente, cada uma vai ter uma certa utilidade, tá? A potência aparente é a maior, é aquela que a gente tem em quilowatt-hora, tá? É a minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo. Em contrapartida, a minha potência aparente fica do outro lado. E a minha potência ativa é a potência que fica como se fosse a altura do triângulo retângulo, tá? E eu tenho um ângulo. O que acontece, pessoal? O que eu quero aumentar e diminuir, tá? O ideal nessa jogada toda aí, tá? Que nem está dizendo aqui, que em edificações residenciais consideramos o fator de potência igual a 1.
potência aparente igual a potência reativa, tá? O ideal é que a gente tenha a potência aparente o mais próxima possível da potência ativa. Só que, para isso acontecer, eu não posso ter um ângulo muito alto, que é esse cosseno φ. E o que vai me determinar se o ângulo é alto ou não? É o tamanho da potência ativa, tá? Quando a gente trabalha com banco de capacitor na indústria, nós tentamos corrigir o fator de potência, deixar ele o menor possível, tá? A gente acaba adotando um cosseno φ aí de em torno de 98, 96, dependendo da indústria, dependendo da norma, tá? Porque tem uma coisa, se a gente zerar o fator de potência, a gente vai ficar só com a potência ativa, tá? Só com a potência ativa. Se a gente tiver só com a potência ativa, a distribuidora de energia está perdendo dinheiro, tá? Então, há um pacto, tá, entre as indústrias, tá, e a distribuidora de energia, o valor adotado, ó, cosseno φ de 98, cosseno φ de 96, parará, para a indústria não ter uma perda muito grande. O que acontece? A potência reativa, tá, ela é que tem maior perda. Calor, perda por esterese, perda, né, cimentos em geral. Essa potência reativa, com o capacitor, a gente consegue diminuir ela, porque a gente diminui o tempo de ganho. Então, o que acontece? O capacitor armazena energia, corrigindo, tá, a elevação da potência reativa, a perda que ela teve no aquecimento. Então, ele preenche, diminui o ângulo e a potência ativa e aparente ficam mais próximas. Tá? Para a residência, tá, a gente está considerando esse fator de potência igual a 1. A gente está dizendo que a potência aparente é igual à ativa. Então, nesse caso, não vai fazer diferença para a gente. Tá? Mas na indústria, isso é uma coisa assim, ó, muito importante. Isso aí pode determinar, assim, ó, valores de conta de energia elétrica, a gente está trabalhando em milhões, tá? Uma indústria aí, se ela consome aí um valor de 18 kVA por dia, vamos supor, dependendo da carga de instalação, se ela conseguir diminuir 10 kVA todos os dias de consumo, só na potência ativa, desculpa, na potência reativa, quantos vai no final do mês? Quanta distribuidora de energia vai perder? Não é? Então, os bancos de capacitor estarem sempre funcionando, bem dimensionado, até porque um banco de capacitor mal dimensionado, ele não vai estar corrigindo o cosseno φ de 98. Dependendo do cosseno φ, vai estar corrigindo 1,35, 1,34. Já vi situações desse tipo, de me mandarem a foto e mostrar, professor, olha, tá com, já não sei se vocês já ouviram falar do coeficímetro, né, para tu corrigir o fator de potência, para tu corrigir não, para o instrumento para fazer a leitura, estava gigantesco, né? Então, esse tipo de situação não é o ideal. A gente precisa sempre fazer essa correção, tá? Alguém aí que está com uma calculadora, faça a seguinte conta para mim, tá? Quanto é o cosseno de 1? Vou fazer para vocês verem. Clicou. Não sei se vocês vão conseguir ver na tela. 0,9. Oi? É 0,99984. Não é, não. Tá errado. Isso. 0,99. Aham. Esse é o de 1. Oi? Esse é o de 1. 0,99 é quase o quê, pessoal? Quase 1. Quase 1. Então, tu está multiplicando o teu cálculo por 1. Qualquer número multiplicado por 1 dá quanto? Oi? Quanto? Todo número multiplicado por 1 dá 1, é isso que você perguntou?
Não, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, né? Se eu multiplicar 100 por 1, vai dar 100. Se eu multiplicar, né? Se eu multiplicar 4 por 1, vai dar 4. Né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nessa situação aí, tendo esse meu cosseno φ, considerando ele como fator de potência 1, a residência não vai ter um impacto tão grande quanto se eu tivesse isso na indústria, tá? Então, beleza, vamos falar sobre a determinação da entrada. Depois de calcular a demanda no anexo J, tá? Para verificar o tipo de consumidor, né? E a secção do condutor de entrada e o tipo de disjuntor mais indicado, tá? Então, o que a gente está determinando aqui, tá? Dependendo da demanda que está sendo instalado na residência, a secção do condutor muda e o dispositivo de proteção muda também. Mas, quando eu estou falando na mudança do dispositivo de proteção, eu quero que vocês entendam uma coisa que é diretamente proporcional, tá? A maioria dos alunos tem dúvida nesse ponto aí. Pessoal, se eu mudar a minha corrente, vai mudar o quê? O disjuntor, né? O disjuntor que antes seria de 10 amperes, ele vai passar 20 amperes, 30 amperes, enfim, de acordo com a carga, beleza. Se muda a demanda, que é a entrada inicial da instalação elétrica, vai me mudar o tipo de entrada de pedido, se a minha rede é monofásica, bifásica ou trifásica. Tá? Se muda de uma rede de monofásico para bifásico, o que vai mudar no dispositivo de proteção? O nosso disjuntor. Quem se arrisca? Repete aí que eu não ouvi. Se o meu tipo de entrada, tá, for, em vez de ser monofásico, ele ser bifásico, o que muda no meu disjuntor? O disjuntor vai ter que ser bifásico, vai ter que ter outra entrada. Ele vai ser bipolar, exatamente. Tá? Exatamente o que tu falou. Então, pessoal, vocês podem estar relacionando o que eu falei ontem. Eu falei ontem, tá, que no 220, a minha corrente, na mesma carga, tem uma corrente menor em relação ao 127, tá? Guardem isso. Aí tu pensa, poxa, se eu estou mudando o tipo de entrada, em vez de ser monofásico e ser bifásico, eu vou ter uma mudança no meu disjuntor, por 2 pontos. Primeiro, eu vou ter que botar um disjuntor bipolar. Se for trifásico, vai ser tripolar, porque vai ter 3 tipos de condutores carregados na entrada. E, além disso, eu vou ter que relacionar com a carga e ver se a corrente vai mudar ou não. Porque se antes eu estava com o meu chuveiro 6.600 watts e ele me fornecia 20 amperes, eu vou ter que trocar nesse caso para 220, manter os mesmos 6.600 watts, eu vou ter que ter um disjuntor de 10 amperes bipolar. Tá? Guardaram isso? Entenderam? Sim, tá entendido. Beleza. Aqui, dimensionamento da entrada de serviço, tá? Entrada individual. Quais são as características que a gente tem aqui, ó? Atenção, fornecimento, tá? O tipo, a carga, a demanda, o tipo de medição, o disjuntor termomagnético, tá? Corrente, cobre, alumínio, aço, PVC, FN, fase neutro, fase-fase, trifásico, fase neutro, fase-fase, tá? O que está me mostrando aqui? Aqui eu vou fazer o dimensionamento, tá? De acordo com a entrada da residência. Vocês podem ver ali no canto, tá? Aqui no cantinho aqui. Eu tenho 220, 127 volts, tá? O que vai me determinar o tipo aqui? É aquela classe que a gente tinha visto naquele outro anexo, tá? Nesse caso aqui, ela é uma classe C4. Essa classe C4, ela estava entre 75 e 15, tá?
Então, a demanda calculada, nesse caso aqui, ficou num valor entre 27 e 19, tá? E aqui, tu vai ter o tipo de medição, tá? Vai ter direta e indireta, tá? Nesse caso, o tipo de medição de leitura ela vai ser direta, tá? Então, o disjuntor, considerando que o disjuntor seja termomagnético, eu vou adotar aqui uma corrente, tá? De 70 amperes. Aí, no ramal de ligação, vocês vão ter que ver, ó. Nesse caso aqui, se for em cobre ou em alumínio, vai ficar nessas características. Se o disjuntor for de 10, o cobre vai ser... Desculpe, se o disjuntor for 70, no cobre eu vou ter uma classe de 10, no alumínio eu vou ter uma classe Q16, tá? No cobre isolado, 25, tá? Vai ficar entre esses três valores, 25, 10, 16. No aço, eu vou ter 32, né? No caso, primeiro eu estava falando da proteção, tá? Do aterramento. No segundo passo, eu estou falando do eletroduto, tá? E eu estou falando da divisão em milímetros, tá? Então, o ramal de entrada, se for um eletroduto de aço, eu vou ter 32, tá? Milímetros. Se for em PVC, esses que a gente conhece, eu vou ter no mínimo 20 e no máximo 40, tá? Se eu estiver trabalhando com os limites máximos de potência, tá? Que for no caso de motores ou máquinas de solda, tá? O tipo de ligação que eu vou estar fazendo entre fase e neutro, eu vou estar adotando o número 2. Se for fase-fase, eu vou estar admitindo 5, e se for trifásico, eu vou estar admitindo 20, tá? Esse para o valor máximo de potência. Para carga resistiva, tá? Se eu estiver trabalhando entre fase e neutro, eu vou adotar 7,5, tá? De limite máximo de potência. Se eu estiver trabalhando entre fase e fase, eu vou adotar o 13 como limite máximo de potência, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Boa? Vamos lá, pessoal. A hora de perguntar é agora. Beleza. Agora vamos ver aqui o outro material. Isso aí que a gente conversou, tá ok? Tem alguma coisa que vocês não entenderam, quero perguntar? Para mim tá ok. Beleza. Tranquilo. Tá? Eu sei que às vezes complica um pouco, a gente fica com uma certa dúvida, tá? Quando você quiser perguntar, pode perguntar. Vamos pegar aqui o outro material. Aqui. Vamos pegar aqui agora. Agora a gente vai entrar, pessoal, no dimensionamento do eletroduto, tá? Que isso aí é uma coisa muito interessante, né? O dimensionamento do eletroduto tem vários critérios que a gente precisa adotar na hora de fazer a escolha certa, tá? Então vamos falar sobre a definição, tá, dos eletrodutos. Dentre os diversos tipos de condutos, a gente está falando dos nossos condutores, tá? Destacam-se os condutos, a gente está falando dos eletrodutos. No caso, condutos está falando como modo de condução dos condutores, tá? A sigla é meia complicada mesmo. Modo de condução dos condutores. Ou seja, por onde vão passar os nossos fios carregados. Eu posso ter de plástico, de metal, de sistema X, posso ter também em mangueira, tem uma série de tipos distintos, fixo, maleável, tem um monte de coisa, tá? E entre esses tipos, tá, destacam-se os eletrodutos, como aqueles que têm maior aplicação nas instalações elétricas, sobretudo nas instalações prediais, tá? Uma coisa que é importante a gente falar também, tá? Condutos, a gente pode estar se referindo a calhas metálicas. E o sistema X, ele é um tipo de conduto, mas ele não é um eletroduto, tá? A mesma coisa que a eletrocalha. Ela é um conduto, mas ela não é um eletroduto, tá? O eletroduto é um tipo de conduto,
tá? Só para ninguém ficar com dúvida. Dentro as maiores aplicações que a gente tem do eletroduto, tá? Na residência ele vai ser o campeão, tá? Porque na indústria a gente acaba optando muito por deixar o fio exposto ou usando eletrocalha, né? A gente acaba, é uma coisa assim bem comum a gente ver instalação industrial, eletrocalha, Por que eletrocalha? Por dar maior uma opção de ter maior número de condutores carregados, porque ele é aberto, né? Quando tem ele aberto, tu tem a possibilidade de diminuir o campo magnético gerado pelo condutor e o aquecimento acaba tendo um certo resfriamento porque ele entra em contato com o ar diretamente, tá? Então o eletroduto te dá essa vantagem, além de dar a opção de uma manutenção mais rápida, né? Imagina, no eletroduto teria que desmontar toda a tubulação para fazer um reparo, né? No eletroduto não, desculpe, na eletrocalha não. Tu vai lá, identifica, não vai precisar desmontar nada, tu vai no local certinho, acha o que está te dando problema, se for uma emenda tu troca, se for uma conexão, se for uma fase invertida, enfim, dependendo do problema, tu vai lá na hora e resolve, com muito mais velocidade, tá? Em instalações comerciais ou industriais, além dos eletrodutos, pode-se encontrar outros tipos de condutos, tá? Tais como calhas de bandejas metálicas prateadas, blocos avelopados, aveolados, tá? E canaletas, tá? Eletrodutos, então, tá? A função: proporcionar aos condutores proteção mecânica, tá? Proteção mecânica contra batidas, contra qualquer tipo de impacto causado por ação do homem ou de máquina ou de um acidente, enfim, ele está protegendo. Além de proteger os condutores, de certa forma eles também estão protegendo os profissionais da área, estão protegendo quem está participando ali, tá? Proporcionar aos condutores proteção contra ataques do ambiente, do meio ambiente, sobretudo contra corrosão ou ataques químicos, tá? Oriundos das ações da atmosfera, agentes agressivos, dispersos no meio do ambiente, tá? Sais ácidos, gases, óleos, etc, tá? Vamos supor aí que a gente tem uma cozinha, uma residência, e daqui a pouco alguém despeja água quente, ou daqui a pouco um suco, ou daqui a pouco em uma instalação elétrica, tá? Que está aparente, isso pode acabar danificando o condutor, né? Ele acaba sofrendo agressão do meio. Vamos supor que se alguém, sei lá, fosse deixar cair água sanitária nos nossos condutores. Isso aí é ressecar no isolamento, talvez ia causar algum tipo de ruptura, depois de um certo tempo ele ia acabar oxidando, porque ia estar num ambiente úmido, então ia ter uma série de problemas, né? Então o eletroduto, a principal função dele é proteger contra esse tipo de acontecimento. E uma indústria química aí, dependendo do tipo de ácido que está sendo utilizado, poderia na hora corroer o condutor, né? E não é essa a ideia. Além disso, tá? Ele tem como fornecer ao meio uma proteção contra os perigos de incêndio, resultado de eventuais superaquecimentos dos condutores ou arcos voltaicos. A gente já conversou, né? Dependendo da situação aí, o nosso eletroduto ele vai ter uma capacidade de troca de temperatura com o ambiente muito maior do que ele embutido em alvenaria. E também levando muito em consideração a quantidade de circuitos carregados que vão circular aquele eletroduto, tá? Por fim, nós temos proporcionar aos condutores um invólucro, tá? Involuntário, metálico, aterrado, né? No caso de eletrodutos metálicos, a fim de evitar perigos de choques elétricos, tá? Ele está dizendo que está gerando, né, uma certa proteção contra essas descargas elétricas, no caso, quando a gente tem um aterramento. Tá? Beleza. Tipos de eletroduto, quanto ao material, tá? Nós temos os não metálicos, tá? Os não metálicos, eles vão ser PVC, que no caso, ele vai ser um plástico com fibra de vidro,
ou um polipropileno, tá? Polietileno, de alta densidade e de fibrocimento, tá? Esse fibrocimento, ele já não é tão utilizado, ele está caindo um pouco em desuso, tá? No caso dos metálicos, nós temos de aço carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio flexíveis e cobre expirado, tá? E de cobre expirado, tá? Esses daí a gente vê bastante, tá? Antigamente, ele era o líder do mercado. Ele acabou depois já não sendo tão utilizado, ainda é muito utilizado, mas não é tanto que nem o de PVC, porque ele tem a possibilidade de dar alguns choques elétricos em quem está fazendo manutenção, né? Volta e meia, um fio acaba ficando exposto, sendo desencapado, ele entra em contato com o eletroduto e acaba gerando uma descarga elétrica em quem está ali na volta, né? Enfim. Nós temos os fixos, em relação à flexibilidade, nós temos os rígidos e os flexíveis, tá? Os flexíveis, eles vão nos dar a possibilidade de malear o caminho para poder fazer curva, poder fazer um certo processo para que o caminho seja mais tranquilo, tá? Quanto às formas de conexão, pessoal, nós temos, então, os rosqueáveis, tá? E o próprio nome já diz, a gente tem uma rosca para fazer a conexão. E nós temos os soldáveis, que isso daí vai mais ao encontro daqueles que eram de metal, tá? Quanto à espessura da parede, nós temos os do tipo leve, os semipesado e o pesado, tá? Por que eu estou falando dessas classificações agora? Por que eu estou falando desses tipos? Porque quando vocês forem olhar nas tabelas do manual, para determinar qual tipo de eletroduto vocês vão utilizar, vai ter todos esses tipos de informação, tá? O eletroduto de vocês é PVC? Tá, mas ele é rígido ou flexível? Tá, mas ele é rosqueável ou soldável? Tá, mas ele é para parede espessura leve, semipesado ou pesado? Então, por isso que vocês têm que entender tudo isso. Na hora de escolher, vocês vão passar por uma tabela, que essa tabela vai pedir todas essas informações de vocês, tá? Nos eletrodutos, nós temos alguns critérios para os dimensionamentos, tá? Um dos critérios é a taxa máxima de ocupação. A taxa máxima de ocupação, em relação à área da secção transversal dos eletrodutos, ela não será superior a, nós temos 3 pontos, 53% no caso de um condutor ou cabo, 31% no caso de 2 condutores ou cabos e 40% no caso de 3 ou mais condutores ou cabos. Tá? Passei de 3 ou mais condutores ou cabos, eu vou ter 40%. Tá? Então, são basicamente isso que eu tenho na minha relação. Tá? Continuando, então, no dimensionamento, pessoal, dos eletrodutos, nós temos 3 pontos a serem abordados. No ponto A, diz que determina-se a secção total ocupada pelos condutores aplicados pelas tabelas do fabricante de condutores e cabos, tá? Então, eu vou precisar ver as minhas tabelas lá, ver o tipo de fabricante que foi dado, as especificações para poder fazer isso. Na letra B, diz que determina-se o diâmetro externo nominal do eletroduto em milímetros, encontrando-se nas tabelas dos fabricantes de eletrodutos com valor encontrado no item A, tá? Que vai ao encontro do item anterior. E no caso C, tá? Caso os condutores instalados em um mesmo eletroduto sejam do mesmo tipo e tenham secções nominais iguais, pode-se eliminar os itens A e B encontrando-se o diâmetro externo nominal do eletroduto, em função da quantidade e secção de condutores, diretamente por tabelas específicas. Então, o que está me dizendo aqui, pessoal? Eu tenho 2 critérios básicos, tá, para poder fazer a escolha das tabelas, porque até para escolher a tabela, tu precisa estar com esses critérios já bem estipulados. O primeiro deles, o trecho que eu vou dimensionar com o eletroduto, ele vai ser com condutores do mesmo tipo, do mesmo tamanho de espessura, ou eu estou trabalhando com vários tipos diferentes? Tá?
Isso tudo parte de um pensamento. A residência que a gente vai dimensionar, ela vai ser toda com o mesmo tipo de eletroduto? Toda ela, do chão ao telhado, em todos os cômodos com a mesma espessura de eletroduto? É uma pergunta que eu deixo. O que vocês me dizem? Pessoal? Eu acho que não. Ela vai mudar, né? Ela vai mudar. Se um trecho eu estou trabalhando com a mesma secção de condutor, beleza, vou trabalhar com o mesmo eletroduto. Se na minha secção, na minha instalação ao lado, eu já estou trabalhando com outro condutor, porque o que acontece, pessoal? O condutor vai mudar. O condutor vai mudar. Se vocês fizeram o cálculo à risca, lá na capacidade de condução de corrente, vocês vão ver que eu vou ter um condutor de 4 milímetros, outro de 2, outro de 6, outro... Isso aí vai, isso é normal, cada circuito vai ter. E aí, na hora de dimensionar o meu eletroduto, eu não vou comprar o mesmo e vou pautar para a casa inteira. Eu vou simplesmente ir lá, olhar as tabelas e ver, bom, nesse trecho eu vou colocar um eletroduto de tamanho X, naquele trecho de tamanho Y. Vai acompanhar os nossos condutores. Isso daí vai salvar para quando forem feitas as passagens de fio. Porque é um inferno tu querer passar um circuito novo ou fazer uma ligação quando o eletroduto é muito pequeno. Aí cada eletricista tem a sua técnica, né? Uns vão passar sabão, outros vão molhar, outros vão para ver se conseguem puxar o condutor, e isso não é o ideal, né? O ideal é que o eletroduto comporte o número de condutores carregados que vai ter naquele trecho ali, tá? Então, vendo sobre o cálculo, tá, da dimensão total da secção dos condutores, vocês vão ver lá que o condutor ele vai ter entre os valores mínimos de 1,5, tá? E ele pode ir aumentando até o valor dele máximo lá. Quando vocês calcularem o valor do condutor, vocês vão depois pegar esse valor e vão lá na tabela, tá? Para ver o tipo de condutor que vai ser instalado. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho um condutor de 1,5, tá? Que possui uma secção total de 6,2 milímetros ao quadrado, tá? Por que essa secção total? É o valor máximo de ocupação dentro do eletroduto, tá? Então, vocês podem ver que vocês vão ter lá um diâmetro, tá? Mínimo, externo, de 3 milímetros, e uma área total, ele vai ter em torno de 7,1 milímetros quadrados, tá? Que vai ser referente à área. Nesse dimensionamento aí, então, pessoal, tá? Vocês têm a referência de rosca, você tem o diâmetro nominal, diâmetro externo, diâmetro interno, espessura, área total, área útil por um cabo, área útil por 2 cabos e área útil por 3 cabos, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um exemplo que diz que eu tenho mais de um condutor carregado naquele circuito. Se ele tem mais de um condutor carregado, eu vou adotar um valor de 40%. A referência, tá, é um condutor de rosca. Então, o cabo que eu vou utilizar lá, ó, vai ter que estar dentro daquela porcentagem que a gente conversou. Vamos supor aqui, no caso que eu tenha 50,7, fique entre esse valor, eu vou ter uma espessura da rosca que vai ser em torno de 3/4 de polegada, tá? E assim sucessivamente. Olha, quero que vocês deem uma olhada aqui nesse exemplo aqui. Aqui a gente tem um trecho, tá? Eu tenho o circuito 1, 2 e 3. No circuito 1, eu tenho 2 condutores, tá? 4 milímetros quadrados, mais um terra de 4 milímetros quadrados, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho 3 condutores carregados. No circuito 2, eu tenho 3 condutores de 6 milímetros quadrados, tá? Mais o terra de 6 milímetros. Então, nesse caso aqui, tá? Eu tenho 3 condutores. No próximo circuito 3, eu tenho um condutor carregado, tá? Mais outro condutor carregado. Então, eu tenho 2, tá? Então, aqui, ó. Aqui no caso, ele não estava se referindo
2 pelo condutor. Não, ele estava me dando o valor total. Eu tenho 2 condutores carregados, 3 condutores carregados, depois mais 2, tá? No caso, é um condutor carregado mais um condutor carregado, tá? Então, olha o circuito todo aqui. Isso aqui é um trecho que vai estar no mesmo eletroduto, tá? Então, aqui eu tenho um condutor carregado, eu tenho um circuito, 2 circuitos, 3 circuitos, tá? Ao todo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 10 condutores passando por aquele trecho ali. É algo muito comum. Por isso que a minha taxa que eu vou estar adotando lá no dimensionamento do eletroduto vai ser em torno de 40% da ocupação máxima da área que eu tenho para fazer a passagem dos meus condutores ali, tá? Na tabela lá, o que eu vou olhar? Secção nominal. Eu vou olhar de cada circuito, depois eu vou olhar o diâmetro externo e eu vou achar a área total, tá? De cada um deles. E aqui nesse exemplo de dimensionamento, aqui, ó, eu vou ter aquelas mesmas situações ali, tá? No circuito 1, eu vou ter, tá? No caso aqui do eletroduto de PVC, eu vou ter uma área de 35,7 milímetros quadrados. Para o circuito 2, né, que tem um maior número de condutores carregados, que é vezes 5, eu vou ter 76. No circuito 3, eu vou ter 18,2 milímetros quadrados. Ao total, eu tenho 129 de área ocupada, tá? Eu vou pegar esse valor, vou procurar lá na tabelinha, com 40%, né, que eu estou adotando mais de 3 condutores carregados, e eu vou ver, olha, qual era o meu valor? 129. O que está mais próximo? 81 ou 138? O que é mais próximo de 129? 138 ou 81? 138. 38. Então, eu vou pegar 138 e vou vir, ó, cortando na minha tabela lá para chegar no meu valor de referência da rosca. Então, eu achei aqui, ó, 3/4. Tá? Bem tranquilo, bem de boa. Vocês conseguiram entender, pessoal? Me fiz entender? De boa? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, para mim tá tranquilo. Tá, beleza. Então, pessoal, eu vou deixar uma lista, tá, de tema, tá? Mas essa aqui eu vou dar até semana que vem para vocês me entregarem, tá? De boa. Essa aqui vale só participação, tranquilo, tá? Cadê a chamadinha aqui? Deixa eu fazer aqui. O Diego tá aqui, professor. Ô, Alex tá aqui, professor. Ontem não consegui responder a chamada. Tinha dado uma saída no banheiro e não consegui responder. Oi, eu estava procurando a chamada. Eu vi que alguém falou, mas não escutei. Foi, professor Alex. Ontem eu não consegui responder a chamada. Eu dei uma fugida no banheiro e não consegui responder. Quando chegou, eu já tinha feito já. Não, mas eu não fiz a chamada ainda. Microfone. Ontem. O Diego tá aqui, aí. Ontem, professor. Foi no dia de ontem. Oi? Tá falando? Ah, Ontem. Ah, não, tranquilo. Não se preocupe, tá? Christian. Tô aqui. Giovanni. Isso aí eu acho que é do turma. Acho que é de outra turma mesmo. É verdade. Meu nome não é Christian. Christopher. É Christopher. Alexson. Tô aqui. Falou, boa noite. Avner. Boa noite. Carlos. Presente. Christopher. Presente. Tá aí. Cristiano, tá aí. Aqui. Diego. Eu tô aqui, tá aí. Boa noite, professor. Douglas. Eliezer. Presente. Felipe. Presente. Ismael.
Israel. Israel tá aqui. Leonardo. Tô aqui. Lucas. Michael. Marcos. Aqui. Matheus Pinho. Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Presente. Patrick Pereira. Presente. Thiago Walls. Thiago Borges. Thiago de Oliveira. Wagner Ferreira. Aqui. Thiago não veio nenhum dos três. Não, Oliveira tá aí. Tá. Beleza, então, pessoal. Boa noite, tá? Mais tarde eu deixo no grupo. Se eu não deixar hoje, eu deixo a lista amanhã. Tranquilo, tá? Boa noite. Slide Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Os slides de ontem e hoje. Ah, vou deixar. Fica tranquilo, tá? Beleza. Valeu. Boa noite a todos aí. Valeu. Valeu.